Olá a todos os irmãos, minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir sobre aqui na reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. E a palavra do dia de hoje se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 67 e o versículo 6, que vai dizer assim: Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Amém? Aqui esse salmo fala da bondade, da misericórdia de Deus e como nós devemos louvar e exaltar a Deus, né? É um salmo de exaltação ao nosso Deus. E aqui fala sobre o Deus bondoso, o Deus que nos dá a bênção, né, todos os dias, o Deus que cuida, o Deus que protege, né, o Deus que guia os nossos caminhos. Deus nos criou para boas coisas, para boas obras, para receber bênçãos que vêm dele, né, mas devido ao pecado e o erro, a maldade entrou no mundo, mas Deus nos fez para vivermos bem, para vivermos felizes, para vivermos livres do mal. Mas devido ao erro do pecado de Adão e Eva, né? Infelizmente o mal entrou no mundo e coisas ruins acontecem, né? Infelizmente muitos seres humanos, muitas pessoas escolhem o caminho do mal, o caminho do erro, o caminho da perversão, mas Deus tem bênçãos extraordinárias para nós. Ele nos abençoa todos os dias, tanto as pessoas más como as pessoas boas, né? O sol nasce para todos, né? Não existe essa de o sol nascer só para aquelas que são boas, né? O sol está aí para todo mundo. Deus dá o sustento para todos, até para aquelas pessoas que são más, até para aquelas pessoas que não creem e não acreditam em Deus, porque Deus criou o mundo e nos colocou no mundo e deu sustento para todos, né? Ele deu árvores frutíferas, ele deu os alimentos para que todos pudessem se alimentar e pudessem viver. A escolha de segui-lo, a escolha de servir a Cristo é nossa, é individual. Cada um vai ter a sua escolha. O nosso Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Mas ele é um Deus bom, um Deus misericordioso, que está sempre cuidando da gente, mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente falha, quando a gente é errante, quando a gente peca, ele está cuidando da gente, ele está nos fortalecendo, ele está nos conduzindo a fazer o que é certo e ele sempre vai nos exortar quando a gente erra, né? Isso é o que um pai faz, isso é o que um pai cuidadoso e amoroso faz com os seus filhos. Quando erra, ele nos exorta para que a gente venha acertar, para que a gente venha fazer o que é correto, né? E Deus se agrada daquelas pessoas que são obedientes, Deus se agrada daquelas pessoas que fazem de tudo para o agradá-lo. E ele derrama bênçãos sobre a vida de todas as pessoas, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus escolhidos, sobre a vida daqueles que dedicam a sua vida a viver para ele. A nossa vida é abençoada, a nossa vida com Cristo é uma bênção. A maior bênção da nossa vida é ter recebido o Senhor como Salvador das nossas vidas, é ter entregado nossas vidas a Ele e a gente receber a salvação, porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Ele veio para nos dar essa bênção tão preciosa, porque a nossa vida aqui na terra é passageira. A vida aqui na terra vai ser terminada, né? Vai ser acabada, mas vai existir uma eternidade. E essa eternidade é com Cristo. E existem dois caminhos para a eternidade: o que leva ao inferno e o que leva ao céu. Vai existir a eternidade do sofrimento, a eternidade da separação total de Deus, porque só o fato de você não ter Deus, só o fato de você viver por toda a vida eterna sem Deus é morte eterna, é viver em sofrimento e angústia, porque Deus que é a bondade, Deus que é amor, Deus que é a paz, Deus que é a cura, Deus que é a vida. Então, que a gente possa escolher o caminho da eternidade com Cristo, o caminho da vida eterna. Então, se a gente quiser ter vida,
quiser ter vida eterna, que a gente venha para Cristo. Só Ele pode nos dar a vida eterna e só Ele pode nos dar bênçãos e bênçãos extraordinárias. Muitas das vezes Ele nos abençoa com algo que a gente nem pediu, que a gente nem sonhava e nem imaginava, e Ele nos abençoa porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus cuidadoso, que cuida dos seus filhos, mas a gente deve se dedicar a buscá-lo, a gente deve dedicar a nossa vida a honrá-lo com as nossas vidas, né? A viver uma vida de santidade, de separação das coisas do mundo, para que a gente venha viver debaixo da sua proteção e debaixo das suas bênçãos, né? Porque só o fato da gente acordar todos os dias nós já somos abençoados, só o fato da gente ter a certeza da nossa salvação, ter a certeza de que um dia nós vamos viver eternamente com Ele, né? Isso já é maravilhoso, isso já é a bênção dos céus. É Ele que coloca essa certeza no nosso coração, é Ele que coloca a fé. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que Ele existe, nós precisamos acreditar que Ele é bondoso, que Ele derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas, que Ele é misericordioso, que se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós já seríamos consumidos há muito tempo, né? Porque nós somos falhos, como já falei, nós erramos, nós pecamos. O mundo vive debaixo da maldade. Se não fosse a misericórdia de Deus, Ele já teria destruído esse mundo há muito tempo. Mas Ele nos dá a chance de todos os dias a gente se arrepender. Ele nos dá a chance de todos os dias a gente reconhecer que somos falhos, que somos errantes. Ele nos dá a chance de olhar para Ele e enxergar o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. Nós só vamos enxergar os nossos erros quando a gente olhar para Cristo. Enquanto a gente olhar para nós mesmos, enquanto a gente só olhar para o mundo, a gente nunca vai reconhecer que somos falhos e que somos errantes. Mas quando a gente olha para Cristo, nós vamos reconhecer as nossas falhas, porque Ele é luz, e quando a gente está na luz, quando a gente caminha na luz, é que a gente vai começar a enxergar a sujeira que tem na nossa vida, infelizmente, né? Mas Jesus Cristo veio para limpar tudo isso. Ele veio para tirar toda essa sujeira da nossa vida. Ele veio para guiar os nossos passos ao caminho da luz, porque Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se a gente quer ter vida, vida em abundância, é com Jesus Cristo. Não que a gente vai ficar livre de passar por sofrimentos, não, nós passamos por muito, eu passo por muitas aflições, por muitos sofrimentos, mas o Senhor nos promete que vai nos livrar de todas. Nós vamos passar por todas as provações, por todos os sofrimentos, mas Ele vai nos livrar. Ele nos fortalece, Ele é a nossa rocha eterna. Então, que a gente possa viver dia após dia para viver para Cristo, para exaltar e glorificar o nome dEle e para receber as bênçãos espirituais que Ele tem para nós, que a gente não vá buscar só bênçãos materiais, não, Ele tem bênçãos para nos dar, mas que a gente possa buscar as bênçãos espirituais que Ele tem para nos dar, né? Que é principalmente a presença real dEle, que é passar tempo com Ele, em oração, em leitura da palavra, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, dedicando todos os dias um tempo da nossa vida, dedicando a nossa vida a Deus, mas sempre tirar aquele momento para que a gente possa se dedicar na oração e na leitura da palavra, para que a gente possa ser cada dia mais abençoado, para que o nosso espírito possa ser fortalecido na presença de Deus e a gente venha receber bênçãos espirituais e as materiais também, porque o nosso Deus é bom e misericordioso e a misericórdia dele se renova a cada manhã e Ele vai sempre nos abençoar dia após dia, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Deus abençoe a todos. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, que a gente possa viver a Tua palavra, que a gente possa viver em obediência ao Senhor, que a gente possa Te buscar de todo o coração
e que a nossa vida seja para o teu louvor, que a gente venha te exaltar e bendizer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração, e que a gente venha te buscar mais e mais, como a tua palavra fala, para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, e que as bênçãos do Senhor nos alcance, nos acompanhe, Pai amado. Que a gente vive uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Que o Senhor atenda os nossos clamores e as nossas súplicas. Que o Senhor venha atender as nossas petições, Pai. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, de lutas, de lutos, de perdas de parentes. Muitas pessoas estão passando por enfermidades, muitas pessoas estão passando por crises financeiras, crises no casamento. E só o Senhor tem poder, Pai amado, de resolver qualquer situação. Para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode fazer as coisas mudarem em questão de segundos, Pai amado. E que cada pessoa que está aqui coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua fé. Viva no Senhor. Se estiver com pouca fé, peça fé a Deus que Ele vai dar. E as bênçãos do Senhor vão recair sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Pai amado, que o Senhor venha nos perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Que o Senhor venha nos colocar também debaixo da tua proteção, livrando-nos do mal, nós, a nossa casa e os nossos. E que a gente venha também perdoar os erros dos outros, Pai amado. Que o Senhor nos dê um coração perdoador, cheio da tua presença, Pai amado. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Amém.